Queridos irmãos, eu quero conversar um pouco com os irmãos sobre o tema desse mês, sobre família. Mas antes eu quero falar para os irmãos que quando nós que estamos aqui olhamos esses bancos vazios e a gente vai falar sobre família, talvez um dia, quem sabe, Léo, a gente possa fazer um panorama assim na hora do culto, para o pessoal ver como estão os bancos vazios. Eu, pelo menos, acho que o pastor Josué também, eu lembro mais ou menos onde vocês sentam, assim, né? Ali no meio fica a irmã Dorinha, Beth, Elias. Aqui do lado fica a Francineide, o Léo com a família. Ali onde está sentado o pessoal ali, porque esses irmãos não estão vendo, mas tem o pessoal sentado ali do meu lado esquerdo, fica a irmã Dudu. Atrás ali o irmão Joaquim. Aqui ali atrás lembro da família do Ian. Aqui do meu lado direito lembro dos jovens e adolescentes. O Oziel sentado aqui, a Lu sentada ali. Lá atrás, Marcos, Amanda, Cris e Celso. A gente lembra, a gente vai passando. Não dá para eu falar o nome dos irmãos todos, mas a gente vai passando o olhar. Quando eu falo sobre família, eu lembro. Fico imaginando vocês aqui todos ouvindo a palavra do Senhor, recebendo dessa palavra, e as famílias todas juntas aqui. Isso é muito bom, isso é muito bom quando a gente tem esse tipo de lembrança. E eu quero falar com os irmãos hoje um pouco sobre dois textos. O primeiro texto se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Segura esse versículo lá, 1 Coríntios 13, 13, e depois Provérbios 14, 26. 1 Coríntios 13, 13, Provérbios 14, 26. Diz assim a palavra do Senhor: assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. Agora vamos lá para o Antigo Testamento. Provérbios capítulo 14, versículo 26, diz assim: aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Na versão NVT, nova versão transformadora, esse texto diz assim: quem teme o Senhor está seguro, Ele é refúgio para os seus filhos. Senhor, que o Senhor fale conosco através de cada palavra dessa mensagem, que o Senhor possa falar conosco e que possamos entender, Senhor, que a nossa família precisa ser um lugar seguro e um lugar de aceitação. Que essas palavras possam frutificar no nosso meio. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero falar com você à luz desses dois textos sobre o seguinte tema: família, um lugar seguro e de aceitação. Família, um lugar seguro e de aceitação. Meus queridos irmãos, nós temos aprendido nesse mês da família que a família é uma grande bênção de Deus. Aprendemos também que não existem famílias perfeitas, mas que nós precisamos lutar por famílias saudáveis, famílias fortalecidas na palavra do Senhor, famílias fortificadas na rocha que é Jesus Cristo. E nós vemos que a cada estágio da vida, a cada estação, de tempos em tempos, nós vivemos momentos de alegria, momentos de tristeza, mas que mesmo passando por momentos difíceis e momentos alegres, a família continua sendo uma dádiva de Deus para nós. Uma família forte e saudável
ela gera filhos fortes e saudáveis, que vão fazer a diferença na sociedade e vão fazer a diferença na mutualidade da igreja, das duas instituições criadas por Deus, tanto a família quanto a igreja. Aprendemos também que Deus ama a família e que Deus deseja ser a fonte de alegria para as nossas famílias nos dias de hoje. Você já pensou, meus queridos irmãos, que ninguém em sã consciência, quando constitui uma família, ele constitui essa família para que ela possa viver num ambiente de verdadeira guerra? Ninguém, quando se casa, vai com esse pensamento. Pelo contrário, quando nós constituímos uma família, nosso desejo é que ela seja bênção. Uma família, ela deve ser um lugar de segurança, onde os membros dessas famílias podem ser acolhidos, onde os membros dessas famílias se sintam seguros, se sintam amparados das suas inquietações, amparados dos seus erros. Uma das coisas que a gente faz quando é pequeno, não sei se você fez, mas eu fiz muito isso quando eu era pequeno. Quando eu me sentia inseguro, eu corria para o quarto da minha mãe e deitava lá no meio deles, assim, quando eu era muito pequeno. E toda criança que quer sentir segurança, ela corre para o quarto da mãe, para o quarto do pai e deita ali na cama do pai. Porque para a criança, aquela cama é um lugar gigantesco. Aquela cama é um lugar onde abriga toda a família. Um lugar onde ela se sente segura. Ela sente um aconchego dos seus pais. Talvez para aquela criança seja o melhor lugar do mundo estar ali, na cama da mãe e do pai. E nosso lar, meus queridos irmãos, precisa ser assim, como a cama de um pai e de uma mãe. Um lugar de segurança, um lugar de aceitação. Nós vivemos um momento difícil com a proliferação desse novo coronavírus. A gente vive um momento de medo, um momento de insegurança, um momento de incertezas, incerteza do bem-estar da família, incerteza da saúde da família, e todas essas questões têm assolado os nossos lares. E a pergunta que surge é: se os pais estão com medo, para quem os filhos vão se voltar? Se os pais estão com medo, para quem os filhos vão olhar? Sabe por quê, meus queridos irmãos e queridos pais? Os filhos supõem que os pais são seguros. Os filhos supõem que os pais sabem fazer tudo. Os filhos supõem que os pais sabem resolver os problemas. Os filhos supõem que os pais sabem consertar todas as coisas. E mais importante do que isso, os filhos sabem que os pais sabem proteger os seus filhos em perigo, em momento de perigo. Mas o que acontece, meus queridos irmãos, quando a criança vê na face do pai medo, insegurança? O que acontece se os pais estão atemorizados quanto a criança, quanto o futuro, e não sabem o que fazer com o tempo que nós estamos passando? O texto que nós lemos em Provérbios é bem claro: quem teme o Senhor está seguro. Está seguro. É uma certeza. Temer ao Senhor traz segurança. E quando nós temos essa segurança, diz o final do versículo, Ele é refúgio para os seus filhos. Nós, quando tememos ao Senhor, nós somos como uma fortaleza, e os nossos filhos olham para nós e dizem: eu vou seguir esse Deus que meu pai tanto serve. Se os pais estão confiantes, os filhos olham para os seus pais com refúgio. Se o pai está apavorado, se o pai não está firme, não está calmo, os filhos olham para os seus pais com insegurança. Mas se o pai não está apavorado,
se o pai está calmo, se o pai está firme, todas as muralhas podem ruir, todas as ondas podem se quebrar, todos os leões podem rugir, todos os ventos podem soprar, mas no braço do pai, que teme ao Senhor, os filhos encontram segurança. Os pais são um refúgio, mas só são um refúgio quando eles estão confiantes em Deus. Pais, a batalha para nós sermos confiantes não é apenas a respeito de nós mesmos, mas é a respeito da segurança dos nossos filhos. É uma batalha que se refere ao senso de segurança e de felicidade deles. É sobre a questão que quando eles estão crescendo, é se eles estão crescendo vacilantes ou se eles estão crescendo firme na fé do Deus que você tem. Pais, viver em família e viver esse processo não é uma tarefa fácil, a gente sabe muito bem disso. Formar uma família saudável nesse mundo doente não é uma missão fácil, é uma missão difícil. Porém, com Deus é possível construir um lar saudável. Nós vemos muitas notícias trágicas que acontecem dentro da família. E quando nós nos chocamos mais uma vez com as chamadas dos jornais, de nada adiantará se você ficar saudosista olhando para trás e afirmando: como antigamente as coisas eram melhores. Como antigamente as coisas eram melhores. Meus queridos irmãos, a verdade é que Deus escolheu você para viver nesse tempo. Deus escolheu você para viver nesse tempo, para cuidar dos seus filhos nesse tempo. Então, meus queridos irmãos, que possamos viver a palavra de Deus, que possamos superar esse cenário caótico que a sociedade nos impõe, que possamos superar o medo, que possamos superar a insegurança que nos cerca. Para que nós possamos ser famílias felizes, famílias com segurança no Senhor. Irmãos, precisamos nos lembrar nos dias de hoje, de que Deus tem muitos planos e ideias acerca da família. A família é a primeira instituição formada por Deus, criada por Deus, mesmo antes da igreja. E todos esses planos de Deus fantásticos e planos perfeitos podem ser realizados nos nossos dias, nas nossas famílias. Deus quer cumprir em nós, em nossa família, aquilo que Ele tem como propósito em suas mãos. Em contrapartida, existem diversas forças ou diversas vozes que agem para alterar negativamente o valor da família, pregando que no fundo a família não é tão importante assim. Há vozes dizendo que a família acabou, que não é mais relevante, que ela é ultrapassada. As vozes argumentando que estabelecer um relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher e mantê-lo durante toda a vida é impossível. Há vozes que dizem que para manter a sua família, talvez você tenha que trair seu cônjuge, por exemplo. E aí eu fico pensando, por que nenhuma novela e nenhum filme de Hollywood expressa a vida de uma família saudável, firmada na palavra do Senhor? Porque todas as novelas e filmes falam sobre traição, sobre filhos que desobedecem aos seus pais. Há vozes, meus queridos irmãos, dizendo que os filhos não valem o nosso investimento. A voz dizendo, falando assim: família perfeita é aquela família que tem você, sua esposa e um cachorro. Essas vozes estão por todas as partes.
cinema, televisão, redes sociais, jornais, revistas, em quase toda a sociedade. Agora presta atenção, igreja do Senhor. Nossa função como igreja é de nos colocar como uma voz que reafirma que a família não acabou. Uma voz que reafirma que a família é importante, que a família é primordial para a vida humana, que a família é pai, mãe e filhos, porque família que se diz família com membros, com cônjuges do mesmo sexo, não procriam. Nós precisamos, como igreja, reafirmar a importância primordial da família na vida humana. Você só existe porque você veio de uma família. É possível viver o plano de Deus para ela, e nós precisamos reafirmar isso. Precisamos reafirmar, meus queridos irmãos, que a família não se extinguiu. A família está apenas fragilizada e ela precisa ser fortalecida. Nós precisamos urgentemente, meus queridos irmãos, fortalecer as nossas famílias, para que nós possamos nos sentir seguros, possamos nos sentir aceitos, possamos nos sentir compreendidos. É no ambiente familiar que nós encontramos esse refúgio. É no ambiente familiar que nós encontramos abrigo. É no ambiente familiar que nós encontramos tranquilidade. E para isso nós precisamos tomar pelo menos 3 atitudes que eu quero pensar rapidamente com os irmãos. 3 atitudes. A primeira atitude: reconstrua pontes. Eu vou fazer uma pergunta aqui, talvez você pense: pastor, mas essa pergunta é tão simples. Mas você vai perceber que essa pergunta é difícil e profunda. O que aconteceria hoje se o seu filho ou se o seu cônjuge chamasse você para uma conversa e abrisse o coração para falar tudo que ele tem vivido, tudo que ele tem sofrido e tudo que ele tem experimentado de errado? Qual seria a sua reação frente às confissões que seriam feitas? Será que haveria espaço para eles na sua vida e no seu coração? Muitos lares, mesmo de pessoas crentes em Cristo Jesus, não são lares realmente seguros. E isso é fruto de uma família que há coisas que não foram ditas, de relacionamentos quebrados e de relacionamentos fragilizados. Existe uma expressão que gera medo em todo filho, mas é uma expressão que, se a gente mudasse o jeito da gente olhar para essa expressão, a gente teria resultados grandiosos. É essa expressão aqui, ó: em casa a gente conversa. Filho, você já ouviu essa expressão? Em casa a gente conversa. Essa expressão, meus queridos irmãos, é uma expressão que você sabe que quando você chegar em casa, o bicho vai pegar. E talvez, se essa expressão fosse usada sem ódio e sem barreiras no coração, nós poderíamos dizer que ela se tornaria uma verdadeira bênção. Quando sua mãe dissesse para você: filho, a gente conversa em casa. Pais, você tem liberdade de usar essa frase na sua família, mas com amor? Ou ela é praticamente uma senha que vai levar a sua família a brigar e as pessoas vão continuar tristes? Para construir um lar de aceitação, de conversas profundas, é necessário um ambiente de relacionamentos fortificados em Deus. Quantas pontes detonadas você tem deixado ao longo da sua vida? Quantos relacionamentos quebrados em casa você tem deixado que o tempo, entre aspas, cure as relações? Meus queridos irmãos, é tempo de nós reparar e construir agora relacionamentos sólidos, relacionamentos fortes em nossas famílias.
É necessário que nós possamos construir pontes entre cônjuges, entre pais e filhos. Só assim nós vamos construir uma família forte e segura. Toda a construção, meus queridos irmãos, exige fundamento. E para edificar pontes, você deve saber bem que alicerce você vai usar. Existem 3 fundamentos que nós lemos que poderão sustentar os relacionamentos e as bases da sua família. Uma fé baseada na Bíblia, uma esperança firmada em Jesus e um amor baseado em Deus. Meus queridos irmãos, eu te encorajo, alicerce a sua casa sobre essas 3 pedras fundamentais e creia que tudo vai dar certo. Sua casa será um lugar seguro e de aceitação que prevalecerá contra os ventos fortes e contra as tempestades, se você fortificar a sua família na fé baseada na Bíblia, na sua esperança firmada em Jesus e no seu amor baseado em Deus. De tudo que se pode edificar, a família será seu mais especial projeto, pois ela é o seu maior patrimônio. Bens, diplomas, sucesso profissional perdem todo o significado se a sua família não é uma família que vive feliz. Na verdade, nenhum sucesso recompensa se a sua família vive em fracasso. Meu querido irmão, decida investir em sua família. Invista no seu casamento. Invista nos seus filhos pequenos. Invista nos seus filhos adolescentes. Invista nos seus filhos que são mais velhos e ainda moram com você. Invista nos seus filhos que estão prestes a casar e sair de casa. Invista na sua família. E investir em famílias é investir em vida, é investir em comunicação, é investir em amor, é investir em respeito, é lançar mão do tempo, dos recursos, para edificar um ambiente que sirva e suporte para as boas e as más notícias. É um lugar preparado para enfrentar os acidentes que acontecem no percurso da vida. Um lugar onde os feridos não são deixados de lado no momento difícil da vida. Infelizmente, meus queridos irmãos, existem lares que deixam os seus soldados feridos para trás. E é tempo de nós recolhermos esses soldados para um lugar de segurança e de aceitação. Em segundo lugar, restabeleça conexões. Restabeleça conexões. E para que isso aconteça, a primeira coisa que você deve fazer é enfrentar com sinceridade os seus problemas. Problemas não estão ali para que você fuja deles. Problemas não estão ali para que você deixe que o tempo cure eles. Mas problemas servem para serem encarados. Problemas servem para que nós possamos submetê-los a Deus em oração e para que Deus nos ajude a resolvê-los. Talvez fazer vista grossa não resolva em nada. Pelo contrário, faz com que se aprofundem e fiquem cada vez mais complicados esses problemas. Contudo, por mais complexo que os nossos problemas sejam, nós precisamos crer que todos os problemas da nossa casa podem ser resolvidos se nós colocarmos nossa confiança em Deus. Peça sabedoria a Deus, meus queridos, pois Ele levará você a construir os caminhos para que as conexões em sua casa sejam restabelecidas. O sábio Salomão nos ensina o seguinte, lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 19. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. A sabedoria torna o sábio mais poderoso do que uma cidade guardada por 10 valentes. Talvez você não saiba, meu querido irmão, o que fazer. Talvez você esteja pensando: o que eu vou fazer agora?
Se você não sabe o que fazer, Deus sabe. O Deus da família dará a você sabedoria. O Deus da família dará a você lucidez. O Deus da família dará a você coragem para você fazer o que é preciso ser feito. Concederá a você capacidade para abrir mão do seu orgulho e perdoar. Existem famílias nos nossos dias que vão de mal a pior, mas os seus membros continuam com o coração fechado. E por isso, meus queridos irmãos, a sabedoria é o segredo para encontrar a forma, o tato, para encontrar o jeito de resolver os problemas dentro de casa. Sabedoria, sabedoria, sabedoria. Comprometa-se, meu querido, também a ser uma pessoa verdadeira. Seja íntegro de coração. Não entre numa estrada de isolamento que levará você a um ciclo vicioso, em que uma pessoa ou um indivíduo se anula e nunca expõe os seus pensamentos, as suas emoções. E em alguns anos, em pouco tempo, essa pessoa acaba entrando num processo de depressão. E infelizmente muitas famílias têm gerado ambientes familiares que proliferam pessoas assim. Decida encarar os seus problemas com a sabedoria vinda de Deus. Quando você olha para Deus, você consegue encarar os seus problemas de frente, com integridade de coração. Só assim brotará uma vida verdadeira dentro de você e da sua casa. Queridos irmãos, decida estabelecer conexões nos seus relacionamentos familiares. Só assim vai brotar um afeto necessário para gerar segurança, aceitação entre os membros da sua família. Em terceiro lugar, repare o que for necessário. Repare o que for necessário. O primeiro passo para reconstruir uma casa, para reconstruir um lar saudável, é o perdão entre os que feriram uns aos outros em casa. Em seguida, é preciso consertar os danos causados quando se feriu alguém. Há uma dinâmica de via dupla, que nós precisamos lidar com aqueles que nos feriram, como também com aqueles que nós ferimos. Não importa quem você seja, se você é filho, se você é um pai ferido, se você é um filho ferido, se você é um cônjuge ferido, a atitude que nós devemos tomar é uma atitude de perdão. Não importa o que tenha passado, é preciso perdoar, pois em primeiro lugar, Deus perdoou você. Em Colossenses 3:13 nós lemos: sejam amáveis uns com os outros e prontos a perdoar, jamais guardem rancor, perdoem como o Senhor perdoou vocês. Que palavra linda! E quando nós nos lembramos do quanto Deus nos perdoou, fica mais fácil perdoar aos outros. E eu tenho uma boa notícia para você: você nunca terá que perdoar alguém em medida maior do que Deus já perdoou você. Quando uma pessoa encontra dificuldades em perdoar, geralmente é porque ela não se sente perdoada. Em contrapartida, quem se sente perdoado tem uma facilidade maior em perdoar. Meus queridos irmãos, nós precisamos perdoar porque o ressentimento é como um veneno contra nós mesmos. O pastor Rick Warren, ele diz assim: guardar ressentimento no coração é como cometer um suicídio emocional. A mágoa é um sentimento sem sentido, desnecessário e doentio, como ensinam as Escrituras lá em Jó, capítulo 5, versículo 2, na linguagem de hoje, diz assim: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo, é uma falta de juízo que leva à morte. A mágoa é como atirar em si mesmo, tentando acertar a outra pessoa. Só que isso não funciona. Sempre que você mira em si mesmo, você não acerta a outra pessoa, você machuca mais a si do que aos outros.
Pesquisas recentes têm mostrado que a emoção mais doentia que alguém pode cultivar é a mágoa. A mágoa é como se fosse um câncer. Come você, mesmo você estando vivo. Para um lar seguro e de aceitação, perdoe. E eu concluo, meus irmãos, para que um lar se torne verdadeiramente um lugar de segurança e de aceitação, é necessário que nós tenhamos um novo foco. Meus queridos irmãos, nós precisamos ajustar as nossas lentes para que possamos realizar a vontade de Deus em nossos relacionamentos familiares. Reconstrua as pontes dos relacionamentos quebrados. Restabeleça conexões com sabedoria que Deus lhe dará. Realize os reparos necessários na sua casa. Perdoe. Porque quando nós fazemos isso, as máscaras ficam para trás e os relacionamentos verdadeiros começam a surgir. Meus queridos, não esqueçam dos 3 pilares para que uma família seja, em verdade, tudo aquilo que Deus planejou para que fosse: um lugar de abrigo, aprendizado e aceitação. E esses 3 pilares nós vimos lá no texto, que é uma fé firmada em Cristo Jesus, uma esperança focada em Jesus e um amor de Deus derramado na nossa vida. Meus queridos irmãos, creia, Jesus pode curar a sua família. Que Deus nos abençoe.